Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Rafinha rasga o verbo sobre Gabigol. Quem, na sua opinião, saiu vitorioso no debate de ontem à presidência do Flamengo? Falaremos sobre isso aqui e eu vou emitir a minha opinião. É a minha opinião. Renovação de contrato com multa milionária. Vocês vão saber aqui agora também. Bruno Henrique liberado. Flamengo consegue efeito suspensivo e Bruno Henrique poderá jogar amanhã contra o Cuiabá. Um ótimo reforço para o Mengão. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu peço a vocês que todos vocês metam o dedo no like. Dá essa moral, dedo no like rapidinho, é de graça, não paga nada. Sobe, galera, dá essa moral, sobe, sobe, sobe com tudo. Inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota, brota, brota aqui pro Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Roda a vinheta, sobe drone! Galera, tivemos ontem um debate, a ESPN transmitiu ontem um debate aos candidatos, aos 3 candidatos à presidência do Flamengo, Maurício Gomes de Matos, o BAP e também Rodrigo Dunches de Abranches. Eu queria saber de você. Primeiro, quem você achou que saiu vitorioso no debate de ontem? O Dunches, o BAP ou o Maurício Gomes de Matos? Eu vou emitir aqui, eu peço que vocês respeitem, claro, a opinião, acho que a opinião é opinião, né? Eu, particularmente, acho que o Flamengo vive um momento que precisa de mudanças, principalmente no departamento de futebol, e o Dunches, ele deixou claro que não vai haver mudança. Ele vai manter, ele foi muito claro nisso, que ele vai manter aquilo que o Landim vinha fazendo e vai contratar um supervisor de futebol, né? Um gerente de futebol para poder, que é uma função importante também, seria a função do Paulo Pelaipe, né? Função de campo, para poder acompanhar os jogadores com essa experiência, dizer que faltou esse profissional. Ponto. Concordo que faltou esse profissional, mas faltou também delegar poderes. Ele é contra o poder individualizado. Você pegar e entregar a pasta do futebol para um profissional gerir. Ele mesmo deixou claro que não é favorável a isso. O BAP já vem na contramão, diz que tem que profissionalizar todas as áreas. O Flamengo precisa de profissionalismo, não só no departamento financeiro, como também no futebol e outras áreas. O BAP ele contesta um pouco o investimento feito do Flamengo no estádio e entende que isso pode atrapalhar a performance esportiva do clube se não for bem gerido. E ele garante que com ele isso não vai acontecer, que teremos investimentos no futebol e o estádio será gerido de modo paralelo, com investimentos para o estádio. Maurício Gomes de Matos foi firme em algumas colocações, em outras ele se confundiu um pouco, mas achei interessante a participação dele, mostrando o que atrapalhava um pouquinho a candidatura do Maurício Gomes de Matos, que muitos falavam nos bastidores, era o fato dele ficar muito na defensiva. Ele é um cara muito amigão, ele transita em todas as áreas do clube, ele sempre fez parte quase que de todas as diretorias do Flamengo nos últimos, 20 anos, 15 anos, e isso poderia atrapalhar um pouquinho. Embora eu goste desse jeito harmonioso, acho que não adianta nada você ficar batendo de frente com todo mundo. E ontem, meu amigo, ele foi para dentro. Ele partiu também para o ataque e mostrou o que ele pretende como presidente do Flamengo. Chegou a dizer, inclusive, que gostaria de ver Jorge Jesus como diretor de futebol, como vamos colocar um cargo superior ao Felipe Luiz e manteria os dois juntos, o que é algo improvável, porque o Jorge Jesus quer ser técnico, ele não quer ser diretor técnico, por exemplo, né?
Enfim, na minha opinião, eu esperava mais, eu digo no debate, não como presidente, né? Mas no debate eu esperava um pouco mais do BAP. Eu acho que o BAP perdeu uma oportunidade de. E deu um pouco de azar também, porque naqueles sorteios que aconteceram ontem, os temas propostos para ele eram temas que acabaram caindo no sorteio, eram temas que de menos relevância, podemos dizer assim, né? E acabou que ele não conseguiu levar todas as ideias que a gente sabe, eu já acompanhei diversas entrevistas do BAP, ele não conseguiu colocar todas elas. E na contramão disso, a gente viu quase que um stand-up comedy, né, do Dunches, porque ele foi para dentro, cara. Ele partiu para o ataque, quando ele era atacado, ele vinha e tirava o pé e se dizia, não, pô, para que você está atacando e tal. Então ele se mostrou muito inteligente neste debate e, na minha humilde opinião, o Dunches sai mais fortalecido. Eu acredito que eu esperava um atropelo do BAP, falei isso na live anterior. Para mim, o BAP, que tem o poder da oratória, ele ia atropelar e no debate, tudo bem, que tudo é expectativa, né, que a gente cria e o que acontece, né? A expectativa minha era muito alta em relação ao que o BAP poderia alcançar e acho que ele não chegou nessa expectativa. É claro que as eleições permanecem em aberto, o BAP divide junto com o Dunches ali o favoritismo para ganhar essas eleições, mas eu acho que o Dunches foi realmente. Não que eu acho que ele foi melhor para mim e para o Flamengo, mas eu digo nos conceitos que ele colocou, ele falou mais coisas que os sócios querem ouvir do que eu imaginava, sabe? Não é para o torcedor do Flamengo, entende? Eu tenho que pensar aqui com a cabeça do associado que vota. E acho que ele foi muito bem nesse aspecto e vamos ver. Tem ainda 2 semanas para as eleições. Acho que o BAP vai precisar aparecer um pouco mais, aparecer em entrevistas, em blogs, colocar a sua ideia de modo claro, porque nesse debate ainda ficaram algumas interrogações e, como eu falei, ele deu azar em relação ao sorteio de temas propostos, que para ele sempre caíam temas menos relevantes, e isso atrapalhou um pouquinho. Renovação milionária. Flamengo praticamente deixa acertado. Vou colocar meu óculos aqui que eu vou ler para vocês. A renovação de contrato do Everton, jogador meio-campo do Flamengo, Everton Araújo, um jogador que entrou e entrou muito bem. Eu vou ler para vocês aqui. A renovação de Everton Araújo será até dezembro de 2028, com possibilidade de se estender por mais um ano, chegando até 2029, caso ele cumpra as metas estabelecidas pela diretoria. O volante, gente, o Everton Araújo, ele ganha R$25 mil. Você tem jogadores no Flamengo, poucos ganham menos de 800 mil. O Everton Araújo, ele ganha R$25 mil e terá um grande reajuste nesse momento com essa renovação de contrato. O valor da multa rescisória do jogador vai superar os 40 milhões de euros. Então, Everton Araújo vai ter aí um reajuste salarial, um contrato indo até o final de 2028, podendo se estender até 2029, e também um aumento na multa contratual do jogador, sendo uma multa bem maior. Bruno Henrique, nosso BH 27, está liberado para jogar contra o Cuiabá. O Flamengo conseguiu hoje o efeito suspensivo do jogador em que poderá jogar. A gente fica até receoso, né, cara? Já aconteceu algo similar. Lembra, em 2013, onde o Flamengo teve um jogador expulso na final, e o Flamengo foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil, e o Flamengo, né, se lixou para o brasileiro. E aí, esse jogador expulso pegou 2 jogos de suspensão, que foi o André Santos. O Flamengo escalou o jogador e o Flamengo perdeu os pontos, perdeu um monte de pontos, quase foi rebaixado. Uma loucura que sempre eles fazem, né, cara? É reta final de campeonato e tal, tem que ficar de olho. Mas o Flamengo agora, dessa vez, está respaldado porque tem o efeito suspensivo, então o Bruno Henrique poderá jogar
normalmente. E a gente vai falar sobre o último assunto aqui, rapaz, que é muito importante. Rafinha soltou o verbo em relação à questão do Gabigol. Olha, eu vou ler para vocês o que disse o Rafinha ontem no programa Denilson Show. Ele disse o seguinte: vou falar do fundo do meu coração. Fiquei triste com o que aconteceu com o Gabi e de como ele reagiu depois do jogo. Tenho um carinho enorme, brinco que ele é meu filho, mas não pode sair pela porta dos fundos. O que esse moleque fez pelo Flamengo e agora sair dessa maneira é chato para o futebol, para o Flamengo e para ele. É errado o que ele falou depois do jogo. Entrou em conflito a comemoração do título com a fala dele. Concordo plenamente, tá? Conhecendo o Gabriel, eu sabia que ele iria falar aquilo, disse o Rafinha. Mas não é aquele o momento dentro de campo. Aquele moleque, o Gabigol, no caso, é iluminado. É jogador de decisão, é goleador. Tem os problemas dele. O que ele faz fora de campo não me interessa, mas é fogo, né? Ele disse. Ele errou, mas está errado também o diretor, a comunicação, a assessoria. A assessoria dele, por exemplo, deveria chegar no Gabriel e falar: segura hoje. E quarta você rasga o verbo na entrevista. Ficou feio para todo mundo. Para o Flamengo, para o Gabigol, para a diretoria, para o treinador, e todo mundo que estava lá. Se eu estou no campo, sou o primeiro a segurar o Gabigol e não deixar ele falar o que ele falou numa final, né? Então, disse aí o Rafinha, lateral direito do São Paulo, que deve renovar o seu vínculo até o final do Campeonato Paulista, permanecendo por lá por mais alguns meses, e aí sim encerrando a sua carreira. É o que a gente fala, gente. O Gabigol errou feio, tem realmente que arcar com as consequências, mas errou também a diretoria do Flamengo, que não tem comando. O Flamengo não tem comando no departamento de futebol. E fica essa bagunça, né? Hora joga, hora não joga, tá suspenso, enfim. Mais uma vez, o Gabigol foi pego de surpresa junto com o Felipe Luiz, que tá ali, né? Meio que perdido nessa confusão toda, tendo que acatar as decisões da diretoria. Enfim, essas são as informações do Flamengo no dia de hoje. Metam o dedo no like, sobe o like e se inscreva no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.